Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 6, na Rádio Observador, com a Vanessa Cruz. A qualquer momento devem ser conhecidas as conclusões do primeiro encontro da estrutura de missão criada ontem pelo Governo, uma estrutura para recuperar as zonas afetadas pelo mau tempo. Esta reunião decorre há cerca de 2 horas em Leiria, junto aos ministros da Economia e das Infraestruturas, autarcas das zonas afetadas e também os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto foram até Leiria. Luís Soares, agora em direto, tens indicação de que esse encontro está para terminar. Este encontro já terminou, nesta altura já está aqui numa sala da CIM de Leiria, da Câmara Intermunicipal, os ministros da Economia e também das Infraestruturas. Estamos aqui a aguardar também que as televisões possam começar também este direto para que todos falem ao mesmo tempo. Estão também aqui os autarcas de vários locais afetados, assim como o presidente da recém-criada estrutura de missão, Paulo Gonçalves, que também esteve presente na reunião. Estamos só aqui a fazer um pequeno compasso de espera para aguardar que as televisões também estejam em condições de começar em direto. Vamos aqui aguardar mais um pouco, apesar de que já estamos em direto nós para a Rádio Observador. Eu ia se calhar pedir, Sr. Ministro Castro Almeida, uma primeira conclusão desta reunião. Olha, o Conselho de Ministros de ontem aprovou um conjunto de medidas para a recuperação aqui da região centro, no que respeita ao apoio às pessoas que ficaram em más condições de sobrevivência, no que respeita à recuperação de casas, à recuperação de fábricas e à recuperação de equipamentos públicos. E isto foi o que o Conselho de Ministros aprovou ontem, as regras, e hoje viemos para o terreno, aqui em Leiria, para um encontro que juntou autarcas, por um lado, associações empresários, por outro lado, com os principais construtores civis do país, porque há muita necessidade de mão de obra e há muita necessidade de materiais precisos que vão estar aqui concentrados nesta região. Também faço notar que estiveram aqui os senhores presidentes da área metropolitana de Lisboa e da área metropolitana do Porto, que vieram oferecer a disponibilidade dos respectivos municípios para ajudar os municípios da região centro do país. Estivemos a conversar sobre como levar para o terreno a recuperação dos edifícios e, principalmente, centrámos-nos num ponto que é a emergência de evitar a degradação maior do mal que já está feito. E, portanto, é preciso haver uma intervenção de emergência para impedir o agravamento daquilo que já está. Ou seja, se ruiu uma parte de um telhado, é preciso intervir imediatamente, não necessariamente para reparar o telhado todo, mas para impedir que a chuva que aí vem vá agravar a situação. E esse tipo de intervenção de emergência é uma intervenção que nós vamos suportar, o Estado vai suportar essa parte, para impedir o agravamento da situação que já é de si grave. E estivemos a ver com as empresas, por exemplo, a encontrar formas de impedir alguma especulação de preços que começa a surgir e para fazer, portanto, aprovisionamento dos materiais necessários, quer no que respeita aos materiais, quer no que respeita a equipamentos, por exemplo, elevatórios, as plataformas, para não termos as pessoas a andarem em pé em cima dos telhados, a correr riscos que não podem correr. Portanto, foi uma reunião que eu acho que foi produtiva, juntando as partes principais deste processo, autarcas, empresários, construtores civis, que vão fazer a recuperação dos edifícios e foi, digamos, o pontapé de saída do trabalho do Dr. Paulo Fernandes, que vai coordenar a ação no terreno de todas as áreas de intervenção, nas estradas, nos comboios, na saúde, na educação, nas empresas, enfim, todas as áreas que estão afetadas, e ele vai coordenar aqui na região. E a mão de obra, Sr. Ministro, a mão de obra? Em Portugal, muito boa tarde. A Proteção Civil diz que não foi ativado o mecanismo europeu porque não serve para pedir lonas, não serve para pedir telhas. Mas
mas serve para pedir meios humanos e operacionais como aqueles que também são precisos, porque há bombeiros que não descansam há pelo menos há quase uma semana. Concorda com esta ideia? Acha que temos meios suficientes? Quem sabe se temos meios suficientes ou não é o Serviço de Proteção Civil, que é o serviço adequado para definir essa matéria. Se a Proteção Civil todos os dias é perguntada sobre se é ou não é necessário pedir ajuda à Europa. E eles têm vindo a dizer que não. Há um apoio que nós vamos pedir, mas temos algumas semanas para isso, temos 12 semanas para o fazer. Há um mecanismo de solidariedade da União Europeia que implica que nós façamos um levantamento exaustivo de quais são os estragos e então vamos pedir um apoio a esse mecanismo de solidariedade da União Europeia. Depois que acaba de que esse pedido seja feito? Há 12 semanas para o fazer, há 3 meses para o fazer. Nós precisamos de fazer... Mas, evidentemente, é por isso que nós cá estamos. As pessoas precisam de ajuda agora e estão a ter essa ajuda agora. Neste preciso momento, há no terreno cerca de 30 mil pessoas a trabalhar para dar a ajuda que as pessoas precisam. Mas não é suficiente. Vou-lhe dizer. Por exemplo, no caso da eletricidade, que é um caso muito grave, a eletricidade estão em causa, é preciso pôr de pé milhares de postos de iluminação pública. São milhares de postos. O facto, para darmos energia às pessoas, é como levar eletricidade pela primeira vez a algumas povoações aqui da região. Dá o mesmo trabalho que levar energia pela primeira vez. Portanto, veja o tempo que isto vai demorar a fazer. Em 2025, a Irlanda pediu precisamente um apoio ao mecanismo europeu para pedir geradores. Olha, Também estamos a precisar de geradores. Vai fazer o favor de tratar essas questões com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e ver o que é que eles acham sobre esse assunto. Aqui o Governo não tem essa competência técnica. A Autoridade Nacional de Proteção Civil acha que não é necessário pedir e, portanto, nós não vamos fazer um pedido para nada que não seja necessário. O pedido que vamos fazer é ao mecanismo de solidariedade para apoiar financeiramente a recuperação, porque está em causa, neste momento em Portugal, estamos a falar de muito mais do que 2 mil milhões de euros de prejuízos. Sr. Ministro, muitos concursos públicos lançados pelas autarquias ficaram desertos no ano passado, ou porque não houve empresas a concorrerem, porque não tinham capacidade de mão de obra para realizar esses trabalhos. Como é que agora, depois desta tragédia, se consegue a mão de obra para reconstruir ou para reerguer esta região? Olha, não há muitas soluções. Já há escassez de mão de obra na área da construção civil no país inteiro. Sabemos isso, em todo o país. Apesar disso, eu acho que todo o país se sente solidário com o que está aqui a acontecer e, portanto, as grandes empresas de construção civil que aqui estiveram hoje mostraram essa disponibilidade para trazer trabalhadores que estavam a trabalhar noutras regiões e que vão ser concentrados aqui na região centro. Isso significa que alguns trabalhos vão ficar para trás, vão-se atrasar outros trabalhos. É inevitável que assim seja. Quanto tempo é que vai demorar a reerguer esta zona, nomeadamente Leiria? Estamos a falar de muitos e muitos meses de trabalho, porque há estruturas que ficaram quase completamente destruídas. É como construir de novo. É o que se passa no caso da energia e passa-se isso no caso de muitas fábricas que vão ter que ser reconstruídas de novo. Portanto, vai demorar quase tanto tempo a reconstruir como demorou a fazer essas fábricas. Esses prejuízos de 2 mil milhões de euros de que falava já são números finais ou ainda é apenas uma primeira estimativa? Não, eu falei-lhe de mais de 2 mil milhões. É pelo menos 2 mil milhões, mas há de ser superior a 2 mil milhões. Sr. Ministro, a dimensão desse reforço de trabalhadores da construção civil ficou com alguma ideia mais concreta sobre isto? Eu fiquei com a noção que transmitiram as empresas de construção civil é que vai haver pessoas suficientes para fazer o trabalho. Fiquei com essa convicção. Sr. Ministro, os empresários hoje reunidos aqui, de Santarém, Coimbra, de Leiria, consideram que aceitam aquilo que o Governo determinou em termos de apoios, mas acham que é curto. Desde logo em matéria fiscal, tem que haver um tratamento especial e diferenciado. E, no que a agricultura diz respeito, em que houve ajudas a fundo perdido, consideram que também para toda a indústria se deve seguir esse exemplo de haver ajudas a fundo perdido. Caso contrário, as empresas não conseguirão recuperar. Os empresários diziam que vos iam transmitir estas conclusões. Que reparos merecem esta parte dos empresários? No caso das empresas, a recuperação das empresas vai passar, sobretudo, pelas companhias de seguros. As empresas têm seguros
justamente para isso. Portanto, a primeira linha, quem vai intervir vão ser as companhias de seguros. E quero dizer que as companhias de seguros têm mostrado um grande sentido de responsabilidade, estão intensamente aqui no terreno, vieram peritos de todas as regiões do país trabalhar aqui para esta região, para rapidamente as companhias de seguros disponibilizarem os meios financeiros às empresas para se reconstruírem. Essa é a primeira responsabilidade, é das companhias de seguros. O Estado entra supletivamente, em cima, depois das companhias de seguros. E aí o que fazemos são linhas de crédito, que vão ficar disponíveis, ou que as empresas podem requerer já esta semana, a partir desta semana, quer linhas para o apoio corrente, quer para o investimento, e que vão ser tratadas pelo Banco Português de Fomento. Aí estamos a tratar de empréstimos a longo prazo. O caso dos empréstimos para a reconstrução das fábricas tem um empréstimo com 3 anos de carência, durante 3 anos não pagam nada e depois têm 10 anos para pagar o empréstimo. E se atingirem os resultados esperados, designadamente se ao fim de 3 anos não tiverem diminuído os postos de trabalho, é um dos exemplos, damos uma bonificação de 10% sobre o valor desse empréstimo. Manuel Castro Almeida, o Ministro da Economia, a falar aqui, a fazer uma ponto de situação desta reunião. Há também aqui outros ministros, nomeadamente Miguel Pinto Luz, que vai falar de seguida. Vamos depois escutar mais à frente as declarações do Ministro também das Infraestruturas. Reportagem do Luís Soares com as primeiras conclusões deste primeiro encontro da estrutura de missão que foi criada pelo Governo. O Ministro começou por dizer, por exemplo, que a especulação de preços é uma preocupação que sai desta reunião e também a dizer que o Estado entra depois das seguradoras no que toca aos apoios. E o Ministro da Educação aponta para que depois de amanhã a maioria das escolas de Leiria possa reabrir. Embora ainda haja muito trabalho a fazer para recuperar as infraestruturas, as condições de segurança para reabrir a maioria dos estabelecimentos de ensino está assegurada. E no distrito de Coimbra, o apelo desesperado do autarca de Alvaiazer teve resposta minutos antes de a Ministra da Administração Interna chegar ao terreno. Sim, o pedido do Presidente da Câmara, João Guerreiro, foi para equipas de bombeiros serem mobilizadas para Alvaiazer. A Ministra esteve no distrito de Coimbra. Essa ajuda chegou precisamente 5 a 10 minutos antes de Maria Lúcia Amaral ter esse encontro com o Presidente da Câmara. E em Sor, também no distrito de Coimbra, aproveitam-se as abertas no estado do tempo para reparações. Mas a chuva vai continuar e amanhã já deverá cair com alguma intensidade. Isso, obviamente, está a preocupar as populações e autoridades. Sim, o autarca Rui Fernandes, autarca de Sor, diz que há dificuldades na resposta ao restabelecimento de comunicações e, portanto, isso dificulta o trabalho de quem está no terreno. Vamos mais para sul, para o distrito de Setúbal, para Alcácer do Sal. As cheias têm sido uma constante nos últimos dias e há, obviamente, motivos de preocupação com a chuva que aí vem, com a subida do Sado. Sobretudo na zona ribeirinha. Está connosco em direto a Presidente da Câmara de Alcácer do Sal, Clarice Campos. Contamos ter em direto nesta edição Clarice Campos, mas primeiro já agora até vamos ouvir as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, porque essa chuva e vento forte que vem aí com maior intensidade nos próximos dias preocupa sobretudo o dia de quarta e quinta-feira. A chuva será mais forte na zona de Leiria, na zona centro. Ainda assim, o meteorologista Bruno Café diz que não se esperam fenómenos como o da depressão Christine da semana passada. Bem mais fraco comparativamente com a tempestade Christine, sim, mas vamos ter durante estes dias episódios de precipitação forte e vento forte. Nomeadamente, a precipitação pode intensificar amanhã a partir do final da tarde no Baixo Alentejo e Algarve, a prolongar-se para quarta-feira, e depois na quinta-feira também parece ser um dia com o dia com precipitação mais intensa, aí em particular mais no norte e centro, e o vento a intensificar de uma maneira geral, portanto, para todo o território continental, com rajadas que deverão ser para aviso na quinta-feira. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera com as previsões para os próximos dias. E perto de 200 mil pessoas estão ainda, por esta altura, com problemas na rede móvel. Embora mais de metade dos locais afetados estejam já recuperados, a Presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, a ANACOM, explica que muitas infraestruturas ficaram afetadas. A Vodafone, entretanto, já voltou a ativar a rede móvel nos concelhos que foram mais assolados pelo mau tempo. Ainda há dificuldades, principalmente nos concelhos
concelhos de Oleiros, Ferreira do Zezer e Vila do Rei, em Castelo Branco. A NOS, entretanto, já repôs as comunicações móveis em todas as sedes de concelho. A maioria dos serviços fixos também já foi recuperada. E há outras notícias também a marcar a tarde desta segunda-feira, 2 de fevereiro. O medicamento Ozempic vai passar a ser comparticipado pelo Serviço Nacional de Saúde, comparticipado para adultos com diabetes tipo 2 e obesidade e também para quem tem riscos cardiovasculares elevados, é o que está a avançar o Infarmed. A Cicasal vai retomar a produção no final desta semana. Esta empresa que se dedica à produção e venda de carne foi declarada insolvente no início do ano, a pedido do Banco Comercial Português, mas agora, graças a um adiantamento de um cliente, consegue retomar a produção. A Presidente da Comissão Europeia promete apresentar um novo pacote de sanções à Rússia. É uma garantia de Ursula von der Leyen nas redes sociais. Diz que é a melhor forma de pressionar Moscovo numa altura em que a guerra está quase a completar 4 anos. Ao longo da tarde temos estado a dar conta dos locais que continuam a precisar de ajuda depois da passagem da tempestade Christine por Portugal. Já falámos da Marinha Grande, de Orem, de Pombal, mas também de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Batalha, que são tudo concelhos que ainda precisam e estão a precisar de ajuda. Sim, em Pedrógão Grande, a entrega e a recolha de bens pode ser feita no armazém municipal, na zona industrial. É preciso material de cobertura e lonas. Vamos sempre relembrando isto, é importante perceber que tipo de ajuda é necessária, onde pode ser entregue, quem está a coordenar esta ajuda, porque às vezes o excesso de voluntarismo pode trazer mais problemas do que ajudar. Por exemplo, em Figueiró dos Vinhos pede-se roupa de cama, alguma mobília, também eletrodomésticos, certo, Vanessa? Sim, e para além de mão de obra, materiais de construção e geradores, também há esse pedido para Figueiró dos Vinhos. O ponto de recolha e de entrega é no polo de formação. Na Batalha, os pedidos são de telhas e lonas, podem ser entregues nos armazéns municipais. E no live blog que mantemos a funcionar no site do Observador, em observador.pt, estão lá estas e obviamente outras informações, mas convém sempre primeiro perceber que tipo de ajuda é necessária e para onde deve ser canalizada.